Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos. Você que está aqui ligado no YouTube, na TV, nos streamings, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Conexão Diária. Hoje, terça-feira, nós estamos aqui para dar continuidade à nossa série de mensagens, digamos assim, do decorrer dessa semana, que hoje o tema específico é quando meus planos não dão certo. E hoje eu quero dar uma salva de palmas, ó, pro meu amigo Natan. Pode dar salva de palmas. Eu estou ensinando ele aqui. O Natanael, porque a minha produção original está viajando. Viajou, me abandonou, mas tenho amigos que não me abandonam, né, Natan? Oi? Não, reserva não, titular, mas que não me abandonam. Muito bem-vindo, pastor Natanael. Tudo bem? Tudo bem? O Natan, gente boa, tá aqui para me acompanhar hoje aqui comigo e com você no Conexão Diária. Hoje estamos animados por aqui. Temos com esse novo integrante e vamos falar um pouco, dar continuidade nessa série sobre sonhos, projetos e etc. Pode baixar o TP, Digão, Rodrigo. O nosso produtor, um grande abraço para o nosso produtor que está ali organizando tudo para que esse programa aconteça, beleza? Bom, bem-vindo, Natan, bem-vindo você que está aqui me acompanhando nessa manhã. E o Natan, só para explicar para vocês, gente, o Natan é um amigo, um parceiro desde a época que eu tentei ser um aprendiz de comediante, né? Então, ele está aí comigo há alguns anos e vamos que vamos. Pessoal, e sem mais delongas, bora pro assunto do programa de hoje, que é quando meus planos não dão certo. E aí eu pergunto de você, você tem planos que não deram certo? Natan, você tem planos, algum plano que não deu certo na tua vida, meu brother? Vários planos que não deu certo. Olha, ele está interagindo muito bem, começou muito bem, parabéns. E volte candidato a permanecer, né, na produção aqui com a gente. Então, gente, muitas vezes a gente é frustrado por planos que não dão certo, né? Eu mesmo, cara, muitos planos que eu tenho, sonhos que não dão certo, que dão errado, deu ruim, mas eu creio que você também, né? E olha, eu vou te falar o seguinte, não é pouco não, viu? Eu sou um cara muito sonhador, tenho muitos planos, mas não foram poucos os planos que deram errado, beleza? Inclusive, infelizmente é a maioria, tá? Não é fácil, mano, não é fácil a vida do crente. Já viu esse ditado popular brasileiro que diz que não é fácil a vida do crente? Já viu, Natan? Várias vezes. Vivi. Viu e viveu, é isso aí. Eu e você também, eu tenho certeza que não é fácil a vida do crente, mas é maravilhosa, por mais que não seja fácil. Então, vamos falar disso hoje, dos planos que dão errado. Pode passar um pouquinho. O que acontece, gente? Aqui é só para você entender como é que funciona a nossa produção. Aqui na frente, eu tenho um TPzinho aqui, que é onde passa todo o nosso estudo de hoje, tudo que a gente vai falar no programa de hoje, passa aqui para que a gente não perca nada e você não fique com falas que são estranhas, desconexas, né? Com o tema de hoje. Então deixa eu fazer uma pergunta sincera para você. Você que está me assistindo, está me vendo, fez aquele plano top, pensou em cada detalhe, sabe quando a gente pensa em cada detalhe, escreve, vai, senta, tira tempo para escrever, para pensar em cada detalhe, você orou, né? Se planejou, você se preparou e mesmo assim deu tudo errado? É nesse momento que muita gente pensa, cara, que as pessoas param e pensam, será que Deus me esqueceu? Às vezes a gente pensa assim, né? Pô, eu preparei tudo, botei nas mãos de Deus. Será que Deus esqueceu de realizar meu sonho? O grande problema é que a gente muitas vezes não quer realizar os sonhos de Deus, mas quer que Deus realize os nossos, né? Sendo que tem que ser ao contrário. Nós precisamos buscar fazer aquilo que o Senhor sonhou para a nossa vida. Não somente o que você pensa e planeja por si só, né? Mas hoje eu vim te dizer que o plano que não dá certo não significa que Deus não está te abençoando, não significa que Deus não está com você, não significa que Deus te abençoe. E a gente vai para a Bíblia, tá? Porque é importante o crente, né, Natan? É importante que a gente tenha a Bíblia para nos basear, porque senão é meras
falas de nós mesmos. Eita! Na Bíblia, em Provérbios 16, 9, diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Eita! Então, os nossos passos, eles são pensados e planejados, a nossa parte é fazer isso, mas Deus tem que nos dar a direção. A direção vem do Senhor. Nós planejamos, mas Ele que vai fazer com que a vontade dele prevaleça. Ou seja, sonhar, pessoal, é bíblico. Planejar é bíblico. Está escrito aqui: em seu coração o homem faz planos, planeja o seu caminho. Nós precisamos fazer isso. O problema, como eu falei no episódio de ontem, tem muita gente que acha que sonhar é pecado, que sonhar não é bíblico. E é bíblico, nós precisamos fazer isso. Mas, como eu falei no programa de ontem, tudo é uma série de mensagens. Caiu meu celular aqui, ótimo, mas tudo bem. Tudo é uma série de mensagens. Pode voltar um pouquinho, Rodrigo. Tudo é uma série de mensagens, então tudo vai se encaixando, tá? Então sonhar é bíblico, fazer planos é bíblico, mas a última palavra vem do Senhor. E sabe quando a gente está naqueles planos, sonhos e as portas se fecham? Acontece isso. Porque a gente orou, pediu a Deus e as portas se fecharam. De repente, aquilo que a gente orou, aquilo que a gente pediu a Deus, não acontece. Porque muitas vezes a realidade é que a gente quebra princípios. Às vezes, você tenta, de alguma forma, forçar uma porta, insistir, você empurra, tenta fazer de tudo, mas ela não abre. E o que é isso? Aonde isso se encaixa? Às vezes é um trabalho, às vezes é um novo negócio, às vezes é um relacionamento, né? Inclusive sobre relacionamento, você que é jovem, que é o público que me assiste aqui, você que é jovem em relacionamento, às vezes você é impedido de fazer de realizar os sonhos de Deus por causa de um relacionamento, né? Porque o relacionamento pode estar te afastando dos planos do Senhor, dos princípios do Senhor, daquilo que o reino de Deus tem para você. Então, tem planos que não dão certo. Por quê, Natan? Por que tem plano que não dá certo? O que tu acha, Natan? Porque não planejou direito. Tem também, né? Tem gente que não planejou direito, né? Não dão certo porque você contou pro seu amigo fofoqueiro, pro seu vizinho fofoqueiro, né? Você faz isso? Quem quer? Tu contou, Natan, pro vizinho fofoqueiro, teus planos? Mas não era pra contar, tu acabou de contar o que eu contei. Exato, olha aí. Então, às vezes, não dá certo porque quebramos algum princípio. Isso princípios bíblicos. Pode ser que aquele projeto nos deixe orgulhoso, né? Muitas vezes, os planos não dão certo, os sonhos não dão certo, porque Deus sabe que lá no futuro a gente vai ficar orgulhoso no mau sentido da palavra, né? Pode ser que faça esse plano que a gente tem, esse sonho, faça você se afastar de Deus no futuro. Deus tem bênçãos para a minha vida financeira, prosperidade. Deus de fato tem, desde que você trabalhe, faz sua parte, né, meu filho? Senão não vai acontecer nada. Então, e Deus sabe que lá na frente você vai ficar orgulhoso, não vai ajudar as pessoas, você vai se afastar da igreja, você vai passar o seu final de semana todo dentro de uma empresa e não vai buscar o Senhor, não vai buscar estar em comunhão com a igreja. Então, cara, isso tudo nos impede de realizar os sonhos, os nossos sonhos. Tudo isso nos impede de que aquele grande projeto dê certo, porque a gente está quebrando princípios, quebrando aquilo que nós sempre falamos. Se Deus me abençoar, eu não vou abandonar Ele. Se Deus me abençoar, eu vou abençoar outras pessoas. Enfim, são muitas coisas que a gente fala, mas Deus conhece o nosso futuro. Então, às vezes, a porta é fechada por causa disso. Mas uma coisa muito importante, meus amigos, é que porta fechada não é abandono, é proteção. Que palavra, né, Natan? Tá protegido aqui. A porta fechada ali, a gente está protegido aqui dentro, é verdade. Porta fechada não é abandono de Deus. Então, porque Deus fechou a porta? Meu Deus, Deus me abandonou. Deus não te abandonou.
Deus está com você, mas Ele está te protegendo, te livrando de algo que você não sabe, mas que Ele conhece. Então Deus nos protege para que o nosso coração permaneça nele. No começo, pode ser que estamos quebrando a cara, mas depois nós entendemos. No começo, você pode falar, meu Deus, Deus deu tudo errado. Mas lá no futuro, você vai entender que aquilo que Deus fez, a porta que Deus fechou, era simplesmente para que se cumprisse a vontade dele sobre a sua vida. E para que você não se perdesse dentro do seu próprio sonho e plano. Então, planejar algo bem grandioso, às vezes nós queremos algo grandioso. E teve uma vez essa coisa, testemunho pessoal, tá? Trabalhamos com, sabe aquele negócio que trabalho com prints? Pois é, trabalhando, é a mesma coisa, testemunho pessoal. Cara, teve uma vez que eu tava com um grande projeto. Cara, papo de mudança de vida, assim, sabe? E nem era tigrinho. Não era tigrinho. Papo de mudança de vida. Eu fiz planos, iria ganhar muita grana com isso. E organizamos as papeladas, fizemos tudo. Mas quando a gente foi ver os pormenores, as entrelinhas ali, aquilo ia nos fazer ter uma dívida gigantesca. Há muitos anos atrás isso. Ou seja, lá na frente eu poderia me quebrar. E Deus não permitiu que isso acontecesse. Na época, eu pensei, com certeza eu pensei que, cara, pô, um negócio que vai me abençoar tanto, mas Deus já sabia que lá na frente eu podia me quebrar. Então, por isso que Deus nos deu o livramento disso. Então, se eu insistisse em continuar, eu iria me ferrar muito, Natan. Mas era assim, papo antes era mudança de vida para o bem, depois mudança de vida para o mal. Então, o que eu quero te dizer com isso? É que se eu tivesse concluído todos os meus planos que pareciam bons, muitos deles poderiam ter me afundado. Mas o Senhor aparentemente frustrou meus sonhos para que eu viva os sonhos dele. Uau! Né? Uau! Anotou, Natan? Quando Deus fecha a porta, não chama o chaveiro. Caraca, que frase impactante. Gostei. Anota aí essa frase aí, muito impactante. Quando Deus fecha a porta, não chame o chaveiro. Que frase. Frase para o ano de 2026. Deus fecha a porta, não chame o chaveiro. Pega essa pedrada aí para a tua vida logo. Então entenda. Tudo isso não é derrota, mas sempre há aprendizado. Quando Deus fecha uma porta, os nossos sonhos não acontecem, sempre é aprendizado para que a gente possa melhorar para amanhã, para os outros próximos projetos e sonhos, para que deem certo e a gente não quebre princípios. Então, talvez você ainda não entende, mas um dia você vai dizer obrigado, vai agradecer o Senhor por não ter deixado acontecer do seu jeito. Então, às vezes o que a gente chama de fracasso, Natan, Deus chama de direção. Às vezes o que você chama de atraso, Deus chama de preparo. Deus está te preparando para algo grande, para que você consiga receber aquilo que Deus tem para você. Deus está te preparando. Às vezes o que chama de porta fechada, Deus chama de livramento. Ou seja, Deus não perdeu e nunca vai perder o controle da sua vida, da sua história. Então você que está me ouvindo hoje, fique tranquilo, porque Deus não perdeu o controle da sua vida. Não é porque algo não aconteceu que você planejava que você tem que ficar frustrado e reclamando com Deus. Pare de reclamar com Deus e viva agradecido por tudo que Ele já fez e ainda vai fazer por você. Amém? Nossa, que coisa maravilhosa, que programa maravilhoso. Agora eu quero fazer uma oração por você. Quero que, se você estiver podendo fechar os seus olhos, você feche os olhos. Se você estiver dirigindo, por favor, não feche os olhos, tá? Para que você tenha a chance de viver ainda os teus sonhos, né? Então vamos orar. Pai, te agradecemos por esse momento, por essa manhã tão preciosa. E nós te agradecemos pelos planos e sonhos que deram certo e os que não deram certo. Porque cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas e o Senhor está nos abençoando de acordo com a tua vontade. Abençoa os planos dos teus filhos, de todos nós, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, esse foi o programa de hoje. Muito bom ter você aqui. Lembrando que estamos no ar de segunda a sexta, aqui no YouTube, na TV e nos demais streams aí. Manda esse vídeo
para alguém que precisa ouvir essa mensagem e nós nos conectamos de novo amanhã no mesmo horário. Tamo junto, que Deus abençoe. Até logo.